Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui gravando um vídeo, um estudo da palavra do Senhor Deus. E hoje, realmente, com um assunto bastante difícil, polêmico, mas que se faz necessário. Hoje vou falar sobre divórcio e o segundo casamento. O divórcio e o segundo casamento, né? A possibilidade de um segundo casamento. É um tema muito controverso, muito complicado. Eu até imagino que alguns inscritos devem deixar meu canal por causa do que eu vou dizer aqui hoje, mas a minha intenção não é criar polêmica, é apenas trazer entendimento, compreensão e clareza para que os irmãos possam ter paz no coração e com as suas vidas possam cada vez glorificar mais ao Senhor. E para o nosso estudo de hoje, eu vou ler Mateus, capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 10. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, e depois eu vou citar o versículo 9 na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a ele os fariseus tentando-o. Presta bem atenção nessa palavra. Tentando-o, testando-o. E dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que o fez, no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha bem aqui a sagacidade desses homens. Vez por outra eles tentavam pegar Jesus em alguma palavra. E nessa questão aqui, nesse contexto, continua essa mesma perspicácia deles. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí começa a explicar aqui algumas situações que não vou entrar hoje nos detalhes hoje. Então, observe comigo agora o versículo 9 desse mesmo texto, 19 de Mateus, e o versículo 9, mas agora na Nova Almeida Atualizada. Eu prefiro, por várias razões, a Corrigida Fiel, a revista Corrigida, mas a Corrigida Fiel mais ainda. Eu até vou gravar um estudo sobre as questões de traduções, estou preparando para falar sobre códice sinaítico, enfim, não vou tomar tempo aqui hoje porque vai, né, códice vaticanos, né, o texto majoritário, o texto recepto, então crítico, enfim. Né, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Porém, eu vou usar, ficou melhor traduzido, esse versículo pelo menos, na Nova Almeida Atualizada, eu vou dizer por quê já já. Mateus 19, versículo 9, diz assim, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Ali fala, na Corrigida Fiel, fala fornicação. Então aqui nós temos uma dificuldade, né? Porque na verdade temos várias dificuldades nos textos, porque nós temos uma tradução em português, o texto no original é escrito em grego, e nós temos algumas dificuldades interpretativas justamente por essa questão de traduções, né? Dos textos majoritários, dos textos receptos, né? Dos textos críticos. Então alguma coisa muda e uns puxam para cá, puxam para lá. Nós temos dificuldade com relação à maneira de traduzir, né? A equivalência dinâmica, toda a situação que eu vou explicar ainda, que dificulta um pouco, mas não vai ser hoje nesse vídeo, mas essa palavra muda muita coisa aqui. Queridos, a palavra no original, nesse texto, no versículo 9, ela não quer dizer divórcio. A palavra repúdio é apoluo em grego, e a palavra divórcio é apostasion. Apostasion. Então nós vamos desenvolver aqui um entendimento, uma corrente, uma cadeia de pensamento, de maneira que vamos compreender se de fato há uma possibilidade de divórcio e segundo casamento, segundo as escrituras. Já vou deixar bem claro que não é bagunça, as coisas de Deus não tem bagunça. Então quer dizer que divórcio é casa, divorcia, casa, não é isso. Estou dizendo que em caso que tenha
uma preceituação bíblica, analisando cada caso no seu particular e com os requisitos que a Bíblia nos dá em prerrogativas. Do contrário, é conversa furada, é coisa da carne, é obra da carne, nós precisamos ficar bem atentos quanto a isso. Como estava dizendo, o assunto é controverso, porém necessário. Eu quero ir direto ao ponto. Divórcio e repúdio são tratados 4 vezes nos evangelhos. Se contássemos apenas com as declarações de Marcos e Lucas, Marcos 10, de 1 a 12 e Lucas 16, 18, veríamos que seria indissolúvel o casamento. Mas nós vamos mencionar aqui hoje cláusulas que dão essa exceção, por causa justamente dessa palavra que está aqui no texto de Mateus, capítulo 9, que na revista Fiel, na Corrigida Fiel, diz assim: a não ser por causa de fornicação ou de imoralidade sexual. Essa é a ideia. Né? Este é o termo correto, é o termo coerente, por causa de uma palavra. E a palavra é porneia. Né? A palavra porneia dá o sentido aqui de imoralidade sexual. O judeu casava. Então ele queria separar. Olha bem o que aqueles homens, se você pegar o versículo 1, o versículo 3, aliás, de Mateus 19, está escrito assim: e chegaram a ele os fariseus testando, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A questão aqui não é o divórcio em si apenas, é o repúdio. O que tem a ver o repúdio aqui, meus irmãos? Repudiar era abandonar a esposa sem dar carta de divórcio. Nesse sentido aqui, quero a dificuldade. Então, tem o dote e o contradote. O noivo pagava um dote e recebia um contradote, que ficaria com ele, ficaria com a esposa, uma espécie de seguro para que ela, no caso de viuvez, alguma coisa, era dela. Então tem o dote e o contradote. Se você observar, vou ler já daqui a pouquinho, lá em Números, em Deuteronômio 24, de 1 a 4, nós vamos entender essa questão agora, fica mais claro ainda que há uma possibilidade de um segundo casamento, mas aqui eles queriam pegar Jesus nas palavras sobre a questão de repúdio, a questão que não é o divórcio em si, mas repúdio. É lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus não responde essa pergunta para ele assim, ele leva lá, vocês não leram o que está escrito? Vocês já leram, vocês são fariseus, são estudiosos, vocês já leram lá o que está escrito. A não ser por causa de imoralidade sexual, não apenas fornicação ou algumas versões adultério. Porque há pastores, John Piper, já vi falando isso, e entre outros, que não, se não houver adultério, você não pode se divorciar, separar e ter um segundo casamento, senão você estará em adultério, perpétuo adultério. Eu vou explicar isso aqui também hoje. Esse vídeo não vai ficar muito curto, não. Eu espero que você tenha paciência. E se você está gostando desde já, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, comenta aí que você ajuda o canal a ficar... o YouTube, né, o torna relevante e mais pessoas têm acesso. Observe, Deuteronômio 24, versículo 1 a 4. Olha bem o que diz. Eu vou explicar já essa questão de dote e contradote, não esqueci não. Deuteronômio 24, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará uma na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Lembrando que o texto de Deuteronômio, a segunda lei, né, é o que quer dizer na sua etimologia, estava a nação de Israel entrando, as margens de entrar na terra prometida, e estava sendo anunciado como que era o povo, como é que vivia, como se deviam seguir, como que era a lei do Senhor para que eles se conduzissem. Então, o casamento aqui, se o homem não achasse coisa agradável na mulher, né, então será que se não achar graça em seus olhos, por não encontrar nela coisa indecente, vai dar carta de repúdio. Isso quer dizer, vai ter uma carta, um documento dizendo que você foi repudiado e divorciado. Porque se não desse carta de repúdio, ele ficava com aquele dote, o contradote. Então ele tinha que dar a carta de repúdio, não vai ficar com não, é dela, isso aqui é dela, você pagou dote, agora isso aqui é deu, tem que indenizar a família de que ela saiu. Havia essa condição, né? Depois você pesquisa com mais
calma para você. Eu não quis colocar muitos detalhes aqui, apesar de ter muitos detalhes, mas não quis colocar mais ainda, vai ficar muito extenso esse vídeo. Então, veja bem, há uma questão, pode divorciar? Pode, está aqui, ó, na lei. Ah, mas nós estamos na graça, queridos. A lei moral, na lei tudo é moral, né? Não tem lei imoral ou amoral. Mas a lei cerimonial, aquele sacrifício, aquelas coisas, isso baniu-se, parou. Mas toda a lei aponta para Cristo. O fim da lei é Cristo, no sentido de finalidade. A justiça da lei é finalidade em Cristo. A dureza da lei também é finalidade em Cristo. A firmeza da lei, enfim, né? No meu canal tem um vídeo, gravei há pouco tempo, não tem muito tempo, antinomianismo, alguma coisa assim que eu coloquei lá. Então, observe bem, você pode, na lei podia repudiar, mas tinha que dar carta. Não mandar ele embora, simplesmente mandar ele embora, ficar com o contradote, com aqueles bens, com aquela fazenda, com aquele sítio, com aquela sei lá o quê, né? Vamos falar nos dias de hoje com dinheiro, e simplesmente, e aí ela tinha que repudiar, tinha que dar carta de repúdio, seria o divórcio. E ela, então, casando com outro, se esse outro viesse a morrer, ou se também repudiasse a mesma, não poderia o primeiro tomá-la de volta. Lembra do dote contra dote? Bom, tem essas questões que nós precisamos entender. Questões que são questões históricas e são questões que precisam, no contexto histórico, serem compreendidas para entender o porquê que Jesus respondeu da forma que respondeu naqueles termos. Então, eu disse agora há pouco que se observar só Marcos e Lucas, você não acha nenhuma maneira de ter um segundo casamento e um divórcio. Mas nós temos aqui, se você observar, eu vou falar já, mas Malaquias 2,16, diz a palavra do Senhor que Deus odeia o repúdio. Presta atenção nessa palavra, repúdio, apoluo no grego. Deus odeia o repúdio. Observe só essa primeira parte de Malaquias 2,16. Daqui a pouquinho eu vou ler o versículo inteiro. Então Deus odeia o repúdio. Presta bem atenção. E nós lemos aqui em Deuteronômio 24, de 1 a 4, Deuteronômio 24, de 1 a 4, que havia uma possibilidade de ter um divórcio, um repúdio, com consistência na lei. Ponto. Então não fechou das portas. Tem aqui uma possibilidade, algumas possibilidades que nós vamos estudar aqui hoje. Só que nós temos que entender uma coisa, né? Em Mateus 5, 31 e 32, eu vou ler Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui na corrigida mesmo. Mateus 5, 31, no Sermão do Monte, veja bem, Jesus diz assim, Mateus 5, 31, e 32. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Deixou a mulher, repudiou ela, dê-lhe carta de divórcio. Não é largasse não, e ficar com o contradote ainda. Aquela questão do dote que eu falei agora há pouco. Não. Repudiou, carta de divórcio. Por que carta de divórcio? Porque divorciou está livre, não é mais casado. Um homem divorciado, uma mulher divorciada, não é mais marido daquele que estava com ela antes. Lembra lá de Timóteo 3? Que o presbítero deve, né, o bispo, aquele que deseja episcopado, tem uma série de requisitos, e uma delas é marido de uma mulher. Eu já vi em reuniões com pastores dizendo, mas peraí, fulano divorciou, está casado de novo, ele é marido de 2 mulheres. Não, ele é marido de uma mulher, ele foi de uma, por algum motivo que aconteceu, divorciou e casou de novo. Lembrando que não é para virar bagunça. Quer dizer que a cada 15 dias você separa, divorcia, casa com uma mais nova e assim por diante? Não. As coisas de Deus não são brincadeira. E eu, muito menos, brinco com o evangelho. Estou aqui para confundir. Muito pelo contrário, estou aqui para ajudar que os irmãos tenham paz nessas questões, né? Eu espero que você não esteja passando por um divórcio ou tenha passado. Mas se estiver passando ou tiver passado, vamos esclarecer algumas coisas que, porventura, estejam pesando na sua consciência. E eu sei que tem igrejas que barram, fecham as portas para o irmão divorciado, para a irmã divorciada, não pode cantar, não pode pregar, não pode executar o seu serviço, e isso aí nós precisamos tratar com cuidado e com critério bíblico, com cautela e amor bíblico, sem perder o juízo e a justiça bíblica. O amor de Deus e o juízo de Deus estão na mesma medida, não é um mais do que o outro. Tanto o juízo quanto o amor de Deus estão na mesma medida. Deus é amor, mas Deus é juízo também, na mesma medida, e precisamos compreender bem isto. Então 31 diz assim, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser, lembra da palavra aqui? Repúdio. Está repudiando antes do divórcio. Repudiou, tem que divorciar. A carta de divórcio. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, aqui estou na corrigida, faz com que ela cometa adultério. Adultério é moicheia, mas se fala moikeia no grego. Adultério é moikeia. E qualquer imoralidade sexual
Qualquer ato sexual imoral, né, perversão aqui, a palavra é porneia, de pornos, impuro. A não ser por fornicação, aqui não é fornicação, aqui a palavra, ela em termos menores você pode aplicar, mas no vasto é impureza, imoralidade sexual. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ora, se ela não teve carta de divórcio, o repúdio está aqui em jogo, só que não deu carta. Mas por que vai repudiar? Se você voltar lá para Mateus 19:9, essas passagens, até a Bíblia Católica fala assim sobre o falso casamento. Por quê? A não ser por casamento falso. Por quê? Porque o camarada casou com a esposa e ela não era mais virgem, então ele podia repudiar, mas tinha da carta de divórcio. Ou se, como nós lemos no Deuteronômio, não achou mais graça, alguma coisa aconteceu, dava carta de divórcio, mas se repudiasse, tinha que dar carta de divórcio. E aqui está dizendo, se não der carta de divórcio, a pessoa não está descasada. E se não está descasada e tiver outro, aí sim conjectura-se um adultério. Se divorciou, não tem mais casamento. Dissolveu seu casamento. Né? Há aquelas pessoas que dizem, você precisa voltar para sua primeira esposa, para seu primeiro marido, larga desse, tal. É um erro gravíssimo isto. Né? É bom que não separe, é bom que não haja divórcio, é bom que não tenha isso, mas tem, e vamos dizer por que tem já nesses segundos que vamos seguindo aqui, nesses minutos que vamos seguindo aqui. Então, repudiar, abandonar a esposa sem dar carta de repúdio, divórcio, né? Pois com a carta de divórcio teria que indenizar a família, então poderia casar-se novamente. Então havia essa questão. Se você ler, não vou ler agora para ganhar tempo, mas lá em 1 Reis 9:16, Faraó dá um dote né, sua esposa, uma das esposas de Salomão, né? Depois você lê com calma lá e tal, não dá tempo de eu ler aqui por conta para não gastar muito tempo nesses contextos aí. Então, tem uma exceção para o divórcio? Tem. Guarda bem essa palavra. Porneia. Imoralidade sexual. Guarda bem essa palavra. Lembra aqui de Mateus 19, que eu li na NA, versículo 9? Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou porneia, e casar com outra, comete adultério. Essa palavra porneia, porque na verdade muitos querem usar forçosamente que não há possibilidade de um segundo casamento, né, de divórcio e um segundo casamento. Até um divórcio sim, em algumas questões, só dizendo que por causa de adultério. Mas vamos observar que não é bem assim. Tem um negócio aqui que nós precisamos entender muito claramente. Então essa questão da porneia, que é a relação sexual ilícita, que é a imoralidade sexual, não é só citado apenas como adultério ou fornicação, como nós lemos em duas passagens aqui. Não é somente como adultério e fornicação. Adultério, moikeia. Vários outros pecados de ordem sexual, ele é apresentado como porneia. Isso é fundamental para a nossa compreensão. Então, em Mateus 5:32 e Mateus 19:9, o que diz ali é porneia, que faz referência a uma série de outros pecados sexuais, pois não há só um tipo de pecado sexual ilícito. Vamos ver. Alguns poucos aqui. Fornicação, porneia, pessoas não casadas que têm relação sexual. O rapaz namora com a moça, ou esses encontros que tem nas baladas do mundo aí, infelizmente não é só balada do mundo, mas tem muito cristão que congrega e tal, e tem relação sexual sem ser casado. Isso é fornicação, porneia. Casado com solteiro ou casado com outra mulher casada, com outro homem casado, também é porneia. Ali também cabe a moikeia, mas também, como moikeia, entra em porneia, imoralidade sexual. Relação sexual de parentes próximos é incesto, ou seja, irmão por irmão, enfim, né? Parentes consanguíneos ali próximos, pai e filha, etc. Do mesmo sexo, homossexualismo, também é porneia. Homem com animal, bestialismo ou zoofilismo, também é porneia. Necrofilia, relação sexual com um defunto, né, com um cadáver, necrofilia. Então, isso tudo dentro do escopo de porneia, impureza e imoralidade sexual. Então, nós podemos observar nas Escrituras alguns textos que é citado porneia e não moikeia, porneia. 1 Coríntios 5, verso 1 diz de um enteado com a sua madrasta.
Depois você lê, 1 Coríntios 5:1. 1 Coríntios 6, de 13 a 20, um homem e uma prostituta. Paulo usa aqui porneia para qualquer relacionamento sexual ilícito, se esse camarada, o homem, for casado, né? Nós falamos agora aqui a questão de porneia e moiqueia. 1 Coríntios 10:8 descreve o pecado dos israelitas, lá em Números 25, naquela questão de Balaão e Balaque. Números 25, de 1 a 9, pois certamente havia homens solteiros e casados nesse ato pecaminoso, nesse episódio. Ali também apresenta-se porneia. Números 25, de 1 a 9, esse pecado também é mencionado em Apocalipse 2:14, como porneia, quando fala da doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas. Lembra dos casos das Moabitas? Depois você lê com calma. E ali armou o que? Ciladas, porneia. Em Atos 15, 19 a 20, foi endereçada a carta aos cristãos, solteiros e casados, claro, que, dentre outras coisas, deveriam abster-se da imoralidade sexual. Porneia. Em 1 Tessalonicenses 4:3, associado à santificação e à vontade de Deus, disse de abster da imoralidade, ou seja, da porneia. Em Judas 7, equiporneo, uma derivação do verbo que dá a ideia de entregar-se à prostituição, no caso de Sodoma e Gomorra. Judas 7. Apocalipse 2:20, falsa profetisa Jezabel, que seduziu o povo a praticar imoralidade, porneia, imoralidade sexual. No 2:21 de Apocalipse fala que deu tempo para que arrependesse da sua moiqueia, adultério, que também é imoralidade sexual. Agora, veja comigo no capítulo 6, do 13 a 20 de Coríntios. 1 Coríntios 6, eu vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, de 13 a 20. Há uma lista aqui, né? Não dá para falar detalhadamente de cada um, por causa do tempo. 1 Coríntios 6, de 13 a 20, diz assim. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um contra os outros, como os outros. Mas o corpo não é para fornicação, porneia, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Está vendo o que eu falei? Um homem com meretriz? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela, porque diz serão dois uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual, porneia. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou comete porneia, pega com o seu próprio corpo, contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, observe essa questão. Quantas coisas nós falamos aqui, que o corpo pertence ao Senhor, é para a glória de Deus, etc. e tal. E se você observar a carta de Paulo aos Coríntios, vou falar mais um pouquinho na sequência, mas vou dar só uma introdução agora. Era uma igreja difícil, uma igreja conturbada, com dificuldades muitas, pensa numa igreja complicada. E a família de Cloé, né, o de Cloé, informou a Paulo que havia algumas coisas ali, inclusive no capítulo 5, que eu citei agora há pouco, que um rapaz estava tendo relações porneia com a sua madrasta. Então Paulo manda uma carta, são na verdade duas, tem uma terceira perdida, há alguns que dizem que tem uma quarta, enfim, mas vamos deixar três pelo menos, duas que nós temos e uma perdida, que acontece de Paulo corrigir a igreja severamente, porque a igreja, e a carta que se perdeu, Paulo cita de carta severa, de maneira que essas pessoas estavam ali vivendo uma sociedade onde a filosofia grega, né, eles tinham na ideia, entre algumas seitas ali, algumas variantes, que o corpo não prestava para nada. Vamos comer, vamos beber, vamos adulterar, vamos prostituir, porque o que importa é o espírito. Não importa mais nada, é o espírito. O corpo não presta, pode comer, pode beber, adulterar, virar por cima do pescoço, fazer o que você quiser, né? A gira caipira, né? Virar por cima do pescoço com uma pessoa pronta. Porque o corpo não presta para nada. Mas aqui Paulo vem corrigindo. Olha bem o versículo que ele finda aqui, o versículo 20. Porque fosse comprado por bom preço, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não tem essa de meu corpo, minhas regras, não.
cristão, está aqui, ó. O corpo e o espírito pertencem a Deus. Né? Essa de meu corpo e minhas regras, conversa fiada. Então, Paulo, lutando com uma igreja difícil, corrigindo uma igreja difícil, então ele deixa bem claro, olha só, 1 Coríntios 6, o verso 18, eu vou ler aqui na NA agora, 1 Coríntios 6, verso 18. Diz assim, 18. Fujam da imoralidade sexual. Aqui na minha corrigida fiel diz, fugir da fornicação. A palavra correta aqui seria porneia. Então ele cita aqui na NA, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, porneia, peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, templo, habitação do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Vocês pertencem a Deus, espírito, corpo, tudo. Então, essa questão da porneia, imoralidade sexual, a igreja em Corinto estava ali muito levada pelas coisas assim. Então, Paulo está corrigindo ali, está explicando ali. Então, vamos lá. Presta bem atenção agora no que eu li, eu vou repetir agora aqui na corrigida fiel. Fugir, pois, da fornicação e imoralidade sexual, porneia, todo pecado que o homem comete fora do corpo, presta bem atenção agora, que isso aqui é fundamental para a compreensão. Veja bem, se eu afirmar que a única forma de ter um divórcio e a possibilidade de um segundo casamento for adultério, presta bem atenção nisso aqui é fundamental. Adultério, moicheia. Se eu disser que é só essa questão, veja bem, se infelizmente uma mulher trai o marido, ou o marido trai a mulher, então ele está livre. Não é só isso. Mas nós lemos Deuteronômio 24, de 1 a 4, que não é só isso. Jesus disse que por causa da porneia, mas vamos dizer que só fosse isso, somente no caso de adultério. Ah, mas a minha mulher não adulterou, nem o meu marido adulterou, nós vivíamos uma dificuldade, tinha muitas dificuldades, A, B, C e D, porém não houve adultério. Eu me divorciei porque incompatibilidade de gênero, não sei o quê. E então, agora eu estou sendo acusado pela igreja que eu estou em adultério, constante e perpétuo adultério. Vamos lá, já que eu chego nessa questão do constante adultério. Qualquer pecado é cometido fora do corpo, mas a porneia, imoralidade sexual, é contra o corpo. Por essa razão, se afirmássemos que porneia refere-se apenas a um específico pecado, no caso adultério ou a fornicação, um ou outro, nós tínhamos que dizer que outros pecados que são elencados como porneia são cometidos fora do corpo. Se somente adultério, então os outros estão fora do corpo. Veja bem, em Mateus 19:9, na minha versão fiel, corrigida fiel, chama de fornicação. Na revista corrigida fala prostituição. Na século XXI, Almeida século XXI, fala infidelidade. Na NVI, Bíblia Judaica e Almeida edição contemporânea, chama de imoralidade sexual, que está coerente, que é a porneia. Porém, algumas versões falam adultério. Uma grande gama de textos fala adultério. Porque lembra daquela questão que eu falei da tradução, o texto crítico, o texto recepto, não sei o que e tal, e enfim, não dá tempo de falar isso aqui hoje. Vou gravar um sermão, um estudo sobre traduções bíblicas, dentro em breve. Não sei quando, mas dentro em breve. Mas, veja bem, qualquer pecado cometido fora do corpo, mais o que comete porneia e imoralidade sexual, peca contra o corpo. Ora, se assim fosse, teríamos que dizer que qualquer outro pecado sexual seria cometido fora do corpo. Se é só adultério, então qualquer outro pecado sexual é fora do corpo. Logo, se porneia fosse apenas sexo pré-marital, no caso fornicação, teríamos que afirmar que o adultério, incesto, homossexualidade, bestialidade, zoofilia, que eu falei aquela hora, né? Ou necrofilia, são pecados cometidos fora do corpo. No entanto, são porneia e ofendem o santuário do Espírito Santo. Fugir, então, da imoralidade sexual. Restringir porneia a apenas fornicação ou somente adultério é um grande erro, Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, né, a Septuaginta, no século 3 a 1 a.C., a palavra que foi usada, que traz o conceito de imoralidade sexual e prostituição, foi porneia, essa mesma palavra.
Está em Jeremias 3, de 1 e 2, Ezequiel 16 e Ezequiel 23, Números 14, 33, falando da infidelidade de Israel, porneia. Então, concluímos até aqui, Mateus 5,32 e Mateus 19,9. A palavra é porneia, relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual, não somente apenas adultério ou somente apenas fornicação. Quando Jesus diz porneia, ele está dizendo toda a imoralidade sexual. Volte comigo para Mateus, capítulo 19, e o versículo 8. Se esse vídeo ficar um pouquinho extenso, não me critique muito, irmão, porque é um assunto muito vasto, tem muita coisa que vai ficar para trás, muitas questões vão se levantar. Para o vídeo em meia hora, vai lá, depois você volta, assiste de novo, e assim por diante, mas assista ele inteiro. Olha bem, Mateus 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, lembra da palavra repúdio, repúdio. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, não é só adultério, porneia, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Agora volta ao versículo 8. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, porque perguntaram, mas por que Moisés deu a carta? Né? Por que carta de divórcio então ele deu e mandou repudiar? Estavam querendo pegar Jesus, lembra o comecinho? Tentando pegar Jesus ali, alguma palavra? Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Primeiro aqui, por que tem divórcio? Por que tem repúdio? Por causa da dureza do coração, querido. Olha bem. Por causa da dureza do coração. Mateus 15, 19 diz, do coração procede falsos pensamentos, contendas, mentiras, enganos, adultérios. Primeiro, Mateus 15, 19. Não vou nem ler aqui para você ler para eu ganhar tempo aqui. Dureza do coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, já dizia Martim Lutero, ou Calvino, um desses abençoados aí. Né? É uma fábrica de... É um negócio pesado, duro. Olha bem. Então, se você observar 1 Coríntios 6, 9 e 10, você vai ver, eu vou ler este. 1 Coríntios, deixa eu ler aqui, já está perto aqui, ó. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Diz assim, ou vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Espera aí, então quer dizer que se eu divorciei e não foi por causa de adultério, e outra situação qualquer, somente por causa do adultério, mas não foi, então quer dizer que eu estou em adultério, ou imoralidade, nós lemos agora aqui, 6, 9, 10, está elencado aqui uma lista de alguns pecados aqui, né? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, que foram deixando de ser em Cristo agora, estão em Cristo, nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, a nova criação, não vão viver mais assim. Não é para viver mais assim. A dureza do coração, nós somos crentes, sim, salvos em Cristo, sim, mas não acontece ainda coisas terríveis nas nossas vidas? Vou dizer mais daqui a pouquinho. Dureza do coração. Então, se você observar aqui, ó, aqui cita uma lista que diz impuros, pornos, adúlteros, moicos, sodomitas, assenocoités, afeminados, malacos. Então, fuja da imoralidade sexual. Isso aqui, muitos de nós vivemos nesse mundo com essas práticas imorais e perversas, e agora estamos em Cristo. E essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Agora nós somos cristãos. Precisamos tratar como cristãos, viver como cristãos e ter uma conduta bíblica. Ser o mais bíblico possível para viver uma conduta coerente com a palavra de Deus. Fazer o máximo para errar o mínimo. Estamos em corpo de pecado, nós vivemos ainda nesse mundo cercado do pecado, somos nova criatura, mas temos que fazer o máximo para errar o mínimo. E como que eu consigo fazer o máximo? Estudando a palavra, aplicando a palavra, vida de oração, vida de consagração, para ter uma conduta bem interessante dentro do Senhor, bem prazerosa diante do Senhor. Continuando ali em Mateus 19, verso 8, nós lemos que Jesus diz, por causa da dureza dos vossos corações, que ocorreu então de ter uma carta de divórcio, repudiou uma carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. Primeiro, dureza do coração, mas no princípio não foi assim. O que quer dizer isso no princípio não foi assim? Quando Deus fala no princípio foi assim, no plano original não foi assim. Como também no plano original não tinha morte, não tinha adultério, nem fornicação, nem divórcio, nem doença, nem injustiça social, nem desprezo pela palavra, nem no princípio não foi assim. Você entendendo aqui a questão? Por causa da dureza do coração tem um escape.
Mas no princípio, no plano original, não foi assim. Bem como não era doença, o plano original não tinha AIDS, não tinha câncer, não tinha ebola, não tinha Covid-19, não tinha traições de todos os gêneros, de todas as áreas, não só de marido e mulher, mas entre empresas, entre sócios, entre pastores e assim por diante, ministérios. No princípio era diferente. Antes da queda era uma coisa. Querido, presta atenção. Depois da queda a coisa ficou complicada. O pecado foi a pior desgraça. É a pior desgraça que ocorreu na humanidade. O pecado é a pior desgraça que ocorreu na humanidade. Por causa do pecado, o casamento, mesmo de casamento bom, casamento tranquilo, de pessoas fiéis e felizes, ele seria de outra forma se não fosse a queda. O relacionamento entre pai e filho, marido e mulher, mãe e filha, sogro e sogra, nora, tudo seria diferente em patrão e emprego antes da queda. Com a queda, tudo complicou. Tudo houve um desarranjo, um desconcerto, alguma coisa que foi terrível isso. Então, o pecado atingiu todas as esferas e faculdades do ser humano, inclusive matou o ser humano, mortos em ofensa e pecado. Tudo após a queda sofre imperfeições. E o casamento não deixaria de ser porque inclusive o plano de Deus é da família, etc. Originalmente. Nós temos alguns pontos aqui, eu estava lendo hoje novamente, eu preciso fazer um estudo somente em Apocalipse. Eu gosto tanto de Apocalipse, escatologia. Apenas em Romanos, eu preciso fazer, em Coríntios 7. Eu preciso fazer um estudo bem forte em Coríntios 7, mas hoje não vai dar tempo. Mas eu quero ler antes de Coríntios 7, eu quero ler Romanos 7, de 1 a 4. Olha bem o que diz Romanos 7, de 1 a 4. Lembra a palavra que eu falei? Divórcio e repúdio. A questão do repúdio é uma coisa. E a questão do divórcio é outra palavra. Se repudiou, dá o divórcio. Que ela fica livre. Repudiou, dá o divórcio. Ele fica livre. Então, olha aqui, Coríntios 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 1. Preciso ler o versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes. Lembra da família de Cloé? Que comunicou a Paulo, e Paulo está resolvendo uma série de coisas, questões de dons. Um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Jesus. Tinha facções. Lembra as questões que tem em Corinto? Corinto era uma igreja complicada, capítulo 5, o enteado com a madrasta. Muita coisa. Então, Paulo vem aqui, quanto às coisas, que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por causa do que eles viviam, da imoralidade que a igreja ali na Acaia, na região de Acaia, onde a principal cidade era Corinto, vivia nessa situação difícil ali, de imoralidade, de uma sociedade corrupta. Era complicado ali. Mas por causa da imoralidade, ou fornicação que está aqui, mas a questão é imoralidade, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma forma a mulher, seu marido. E aqui segue, não vou ler todo aqui para que eu ganhe tempo, mas eu farei, se Deus permitir, um estudo só em Coríntios 7. Já vou voltar em Coríntios 7, mas eu vou ler em Romanos 7 também. Romanos capítulo 7, versículo 1 a 4. Olha o que diz Romanos 7, versículo 1 a 4. Presta bem atenção. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Livre da lei do marido. Guarde essa palavra. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aqui o Senhor usa essa metáfora, essa aplicação do casamento. Morreu o marido, pode casar a mulher com outro. Agora morreu Cristo e ressuscitou. Então morreu para a lei. Agora ressuscitou no corpo aqui de glória, que nós vamos ter também, mas agora podemos ser dele. Aqui está usando uma metáfora aqui, essa história aqui eu falo com mais calma quando falar de Coríntios 7. Mas lembra que eu li agora aqui, porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Mas e se não morrer? Mas você leu em Deuteronômio 4, de 1 a 4, que pode dar o divórcio, pode repudiar, mas tem que dar carta de divórcio? Então essa possibilidade de divórcio, lembra de Mateus 19:9? A não ser por Orneia,
Tem porneia? Pode. Só que ali está dizendo e casar com outra. Essa palavrinha e aqui, ó, ela chama muita atenção. Diz assim, a não ser por causa de fornicação ou porneia e casar com outra. Aqui já está elencado o divórcio e o segundo casamento, se a pessoa desejar. No caso de haver realmente porneia, relação sexual ilícita. E moralidade sexual, vou falar mais um pouquinho já. Então aqui em Romanos, é a possibilidade já. Está ligado com o marido enquanto está casado. Não está casado mais, não é mais dele. Lembra que eu falei agora há pouco? O marido de uma mulher só. O indivíduo casou, mas não deu certo por algum motivo, foi 10 anos, 15 anos, 30 anos, e houve a situação que não teve jeito. Às vezes tem a situação muito pesada mesmo, em várias áreas. O que acontece? Não é mais divorciou, não é mais marido, não é mais esposa. Vai casar com outro. Vou chegar em outros pontos já. Capítulo 7 de agora de Coríntios. Ora, quantas coisas que me escreveste, a família de Cloé escreveu e anunciou, é bom que o homem não tocasse mulher. Por causa do quê? Da imoralidade. Então vai seguindo aqui, vai descendo, você vai chegar no capítulo 10. Versículo 10, perdão. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, fique-se em casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Bom, espera-se que o casamento do cristão, ele tenha uma vida, uma conduta íntegra, né? Que vá bem. Vamos continuar lendo aqui. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quando eu der estudo em Coríntios, eu falo sobre isso. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Paz. Paulo dizendo para cristãos que não é bom se apartar. Não se aparte. Fique com o marido, fique com a esposa. Tenta resolver. Reconcilie-se. Aos outros, olha bem, se caso a mulher é crente e o marido não, e ele consente, fica tudo bem. Se ela não consente, não tolera e a cristã, ela ser cristã, uma coisa, ela é livre para separar dele. Tá vendo como tem outra possibilidade aqui de ser divórcio? Tá vendo como há a possibilidade? Se o descrente quiser apartar, que aparte. E a mulher é livre para casar com outra. Ou, né, se o marido lá apartar, ela é livre e tal. Então, há aqui em Deuteronômio uma possibilidade. Há em Mateus 5,32 e Mateus 19,9 também há possibilidade. Paulo está dizendo, se porém, olha aqui, ó, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Olha, não separe. Mas tem porneia e imoralidade sexual, então você pode. Olha bem aqui. Mas se o descrente se apartar, verso 15, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Está entendendo? Como que isso aqui né? Nós temos aqui o versículo 15, que deixa bem claro isso. Mas olha só o versículo 39 de Coríntios 7. A mulher casada está ligada pelo... Veja bem isso. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas se houver porneia, ela pode divorciar. Ele pode divorciar. Repudiar, né, e divorciar. E divorciado não está mais ligado pela lei. Divorciado não tem mais ligação, rompeu essa ligação. Entendeu? Olha bem, quando vocês observam isto, nós entendemos que Paulo, ele tinha essa firmeza e não está desalinhado com o que Cristo falou. A não ser... o casamento, espera-se que o cristão, o irmão fiquem firmes no Senhor, realmente, e lutem pelo seu casamento. E é o meu conselho como cristão e o pastor também, que você lute pelo seu casamento. Que lute, que faça de tudo. Poxa, já foram 10, 15 anos. Eu conheço um rapaz que casou e com 8 meses a moça traiu, se divorciou e casou com outro, está muito bem, graças a Deus. Eu conheço situações que eu tive que aconselhar, né? Eu já pastorei umas 6 igrejas, 7 igrejas, 6 igrejas, antes dos meus anos, e dando conselho, e pregando, e anunciando, e assim por diante. E houve casos difíceis que Deus, com a graça, resolveu ali e foi uma benção, mas no mundo, 3 aflições. Não serão todos curados.
de alguma enfermidade. Uns sim, outros não. Não serão todos socorridos na mesma medida que o outro foi socorrido. E, infelizmente, vão ocorrer divórcios, vão ocorrer situações assim. E vou falar um pouquinho mais algumas coisas que ocorrem no caso do divórcio. Então, observe uma coisa bem interessante, que está em Coríntios 7, 9, que eu vou ler também, 1 Coríntios 7, versículo 9. Olha bem isso aqui, irmãos. Quando eu der esse estudo em Coríntios, vai ficar mais fácil. 8, 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, né, solteiro e tal. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. A NA fala arder em desejos. Ora, falando para o viúvo e está falando para o solteiro, melhor casar. O Senhor fala assim lá em Gênesis, não é bom que o homem fique só. Aí a pessoa não tem jeito, não tem condições de viver com a pessoa, vou dizer algumas razões pelas quais não tem condições de viver, que está dentro de pornéia, mas vou falar algumas coisas aqui também. Você acha que uma moça, um homem de 25, 30, 40, 50 anos, vai ter condições de ficar solteiro, sem ter uma relacionamento sexual? É melhor casar do que arder em desejos. O viúvo e o solteiro. E o casado, é bom que reconcilie, mas se houver pornéia, divorcia. E se quiser casar, é melhor casar também do que arder em desejos. E aí começa a pecar daqui e pecar de lá. Se você observar aqui, o divórcio, desde que justo, dentro dessa questão que eu falei de pornéia, ele pode ser aplicado e não põe fim, não cancela o que diz os evangelhos lá de Mateus 19, 9, né? Que faz menção de divórcio e segundo casamento, que é a palavrinha e casar com outro. Então ali já está elencado o divórcio e o segundo casamento. Observe o que o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana, João 4, verso 18, né, que ele senta à beira do poço e tal e tal. 5 maridos, chama o teu marido. Ela disse, não tem marido. Ele disse, 5 maridos. Ele não falou amante. Ele considerou os maridos, os ex. 5 tiveste. Ele não falou, você teve um e o outro não foi marido. Não, 5 tiveste. E o que tem agora não é teu marido. Veja bem. Então, o Senhor considerou isso daí. E nós temos que ficar atento com isso. Então, vamos chegar aqui a uma primeira conclusão. Eu espero que está sendo claro. Em Mateus 5, 27 a 29, você vai ler assim: se você olhar para uma mulher e cobiçar nela, desejar nela, já adulterou. E tem gente que arrota a santidade por causa que o irmão é divorciado e tal, ou uma irmã, ou alguma coisa assim, mas ele vive adulterando. Porque ele olha, deseja e cobiça mesmo, né? E cobiça mesmo, e deseja mesmo, né? Então já adulterou. O padrão do reino é um padrão de seriedade e de santidade. O padrão do reino não é como o padrão do mundo, que divorcia, casa nem artista, que casa, gasta um dinheiro, faz uma festa, aluga castelo, não sei o quê, e 2 anos depois, o mesmo ano, às vezes está com outro, depois está com outro e assim por diante. Não. Pode acontecer como um acidente de percurso na vida de um cristão, porque no mundo vamos ter aflição, mas tem bom ânimo. Lembra de Malaquias 2,16, que eu disse que Deus odeia o repúdio? Mas também diz que Deus odeia a violência, aquele que com a sua roupa encobre a violência. Então ali não é só o repúdio, é o repúdio e a violência. Malaquias 2,16. Não vou nem ler, eu disse que ia ler, mas não vou nem ler para ganhar tempo aqui. Se você olhar para o Salmo 5, verso 5, Deus odeia o pecador. O pecado não, mas o pecador está dizendo ali. Que comete o ímpio. Olha bem isto. Em Provérbios 6,16, esse eu vou ler. Deus odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina. Provérbios capítulo 6 e o versículo 16. Olha aqui, né? Mas Deus odeia o repúdio. Mas olha aqui o que Deus odeia também, e que às vezes nós fazemos todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, inclusive fez hoje. E olha só, 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e 7º, que ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Nós apontamos o irmão que divorciou por causa de uma situação ou outra. E até por sua culpa mesmo, às vezes temos que observar isso também. Não vamos passar o pano, não. Mas se arrependeu, pediu perdão, confessou seus pecados. Olha bem isso. E às vezes nós somos tudo que falou aqui em Provérbios 6,16. E ainda o 7º, separa a contenda entre os irmãos. Que Deus não só abomina, mas ele não só odeia, mas ele abomina. Observe agora comigo aqui
uma coisa bem interessante. Deus se agradou de vários divórcios. Deus se agradou. Ele mandou que separasse, que divorciasse. Olha comigo, Esdras, capítulo 10, versículo 11. Esdras, Neemias, Esdras 10, 11. Vou ler só esse versículo, depois você lê o contexto todo. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. Você lê o contexto aqui, o povo voltando para Jerusalém, tal, tal e tal. O próprio Deus se divorciou de Israel. Olha bem o que está escrito em Jeremias 3, 8 e 9. Olha bem, Jeremias, profeta, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 6 em diante, tá? Vou ler o 6 até o 9. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a rebelde Israel, ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, ali andou prostituindo-se. Prostituição aqui, meu querido, é uma linguagem que o Senhor usa para aqueles que deixam de adorar o Senhor e vão adorar madeira, pedra, deuses, demônios, essas coisas aí, né? Falsos deuses, na verdade, né? Então isso é para Deus a prostituição. E eu disse, depois que fazer isto, voltará para mim, mas não voltou. Foi lá, prostituiu, adulterou e não voltou. E viu isto a sua leivosa irmã Judá. Está falando de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, aqui Moiqueia, a rebelde Israel a despedi e lhe dei sua carta de divórcio. Despedi, repudiei, diz Deus, e lhe dei carta de divórcio. Está livre agora. Não quer mais que eu seja seu marido? Está livre. Repudiei e dei carta. Pronto. Agora pode ser de outro. Olha bem isto. Israel caiu para a Síria em 722 a.C. Estatelou-se. Olha bem. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma e se prostituiu. Depois você vai lendo e vai entender esse contexto aqui, né? Então, nós temos que analisar cada caso no seu particular. Veja bem, Deus também se divorciou. Ah, vocês não me querem? Querem deitar com outros deuses, né? Embora que não sejam deuses, querem praticar o culto para outro que não a mim? Então eu te mando embora, eu te repudio e lhe dou carta de divórcio. Está livre. Está livre. E triste é quando um homem, falando agora num termo, um ser particular, não quer o Senhor? Não quer o Senhor Deus? Então ele vai te rejeitar. Então vai lá, segue o seu caminho. O homem entrega o seu caminho, é uma das desgraças maiores. Então, uma segunda conclusão aqui, Deus odeia o repúdio, mas também odeia quem encobre a violência. Vou falar em violência, não há casamentos que você olha assim, que casamento é esse? Falando de crente agora, tá, irmão? Que há pancada come solto. Que o varão valoroso na igreja é um varão tenebroso em casa. Que bate nos filhos, que espanca a mulher, que bate mesmo na mulher, e que vira e mexe, ela chega caindo da escada. Mas se o caso não tem nem escada, pois é, eu caí, sem ter mesmo. E esse olho roxo aí? Ah, eu estava fazendo faxina e bati. Mas essa escoriação no braço aí... Isso é casamento? Que faz a mulher uma violência, fazendo ela se vestir como uma prostituta para satisfazer seu desejo na cama. O homem que é voyeur, sabe o que é voyeur? Tem prazer na masturbação, tem prazer mais em ver do que praticar, e faz violência à sua esposa. E não tem só mulher, não. O homem para a mulher, tem a mulher para o homem também. E muitas vezes, cristão, entre aspas, querendo fazer coisas que ficam lá colocando filmes pornográficos para fazer o marido, para apimentar a relação. Querido, quer apimentar a relação sexual? O sexo é prazeroso, é para dar prazer, é muito bom, é santo, é puro, e é realmente para que se desfrutem. Né? O marido paga a mulher a devida benevolência, dando prazer a ela, e ela ao marido. O marido não tem poder no seu corpo, mas a mulher tem no corpo dele, e a mulher não tem no seu corpo, mas tem o marido no corpo dela. Tem mesmo ali, não se partem, a não ser por mútuo consentimento por pouco tempo, mas volte às práticas sexuais para que o Satanás não ache uma brecha. Agora, você quer apimentar a relação? Busque a Deus em oração, ore e pratique a palavra de Deus. Você vai ver como vai ser santo o ato sexual, prazeroso e com paz. Né? E com paz. Lembra que eu falei depois da queda as coisas complicou? Mas se você orar e buscar a Deus na palavra, vai ficar muito melhor.
Uma terceira conclusão aqui, lembra que eu falei agora há pouco? Quer dizer, então, que se não morreu o marido e não foi adultério, e não morreu o marido, são as duas condições que muitos entendem que é só isso, e tem gente que mesmo com um adultério você pode divorciar, mas não pode casar, e se casar tem que voltar para a pessoa anterior, olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, quer dizer que estou vivendo em constante adultério? Presta atenção, irmão. A não ser por porneia. Foi porneia? Imoralidade sexual? Teve uma relação extraconjugal? Teve uma situação dessa que eu falei agora aqui, que trata a mulher como uma prostituta, ou o marido como se fosse um gigolô, alguma coisa dessa natureza, e é uma luta terrível, tem que ser assim, tem que... Sabe, uma coisa forçada, uma coisa tenebrosa, fora dos padrões. Então, sendo assim, separa, divorcia, tem que dar carta de divórcio, divorcia. E se casar com outro, tá em adultério? Não tá, meu irmão. Você divorciou, você não faz parte mais. Lembra da lei do marido, lá de Romanos 7? Acabou agora, você se divorciou, você não tem mais compromisso com ele. Marido de uma mulher só, mas foi divorciado, então é marido de duas. Não, você é marido de uma. Você no Brasil, aqui, embora já tenha umas leis aí liberando a poligamia, mas o cristão não vai praticar isso. Bom, pelo menos espera-se que não. Do jeito que a coisa vai, né? Mas o padrão bíblico é não, é monogâmico. O casamento é monogâmico. Então, 7,39 de Coríntios fala, está ligado, né? A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Porém, o divórcio quebra, rompe essa aliança. Então, ele pode, ou ela pode, casar-se novamente. Se você olhar para 5, 19 e 21, você vai ver ali sobre as obras da carne, que o cristão não vive mais. Mas nós vivemos num mundo que tem pecado, que tem dificuldade. Por isso temos que entender. E eu espero que se você, porventura, está passando por uma situação dessa, de quase fim do casamento, que Deus restitua o seu casamento, que se restabeleça, que haja paz, que haja compreensão. Mas se você passar por esses infernos, deixa eu falar assim, você tem o direito de se divorciar e de buscar um novo casamento. Então, uma conclusão final aqui. Bom é que não haja divórcio. Eu desencorajo vocês a divorciarem-se, pois há muitas complicações, né, muitas implicações, principalmente se houver filhos, tem muita dificuldade, se for filho pequeno, se for adolescente, é muito complicado, irmão. Né? Sem contar as outras questões de ordem financeira, etc. e tal, de partilha de bens e tal, mas isso daí é uma ordem secundária. O que é psicológico ali, de filhos, é bem pior. Né? Então, eu desencorajo. Mas, se não houver se houver porneia, né? Se houver porneia, é complicado. Aí você tem todo o direito. A não ser por porneia e moralidade sexual, que não precisa ser necessariamente o adultério. Veja bem, o casamento não é apenas para satisfação pessoal, é para a glória de Deus. Então lute com todo afinco para que ele prossiga e persista. Né? Eu sinto muito por casamentos que são desfeitos. É muito pesado isso, é muito complicado. Mas há casos e casos. Lembra que eu falei dos exageros, dos excessos? Casa, descasa. Não, para crente não. Se houver uma dificuldade, ele tem que orar muito a Deus, buscar o Senhor. Não deu. Acabou, não tem outro jeito. E ele vai ter um momento ou outro, não sei quanto tempo depois, pode conhecer alguém, pode, né? Porque imagina só, uma pessoa... Deixa eu me aproveitar aqui mais um minuto, estou encerrando já. Mas observa só, falando de crente, que é casado com uma mulher perversa, o homem. Ele vai numa igreja, ele vai olhar para uma mulher cantando, adorando, louvando o Senhor, e vai pensar, poxa, podia ser minha esposa. Não pensando nela sexualmente, mas por causa do companheirismo, do trabalho, da batalha, na luta, na obra do Senhor. Mesma coisa a mulher, um marido perverso, tenebroso, que diz que é crente, mas é uma treva, ou é descrente de fato, né? Que ela não quer divorciar, não quer separar, mas olha só, vamos falar de crente só, os dois são crentes, mas é um perverso, só na palavra, não é nascido de novo. Porque o nascido de novo, eles vão se entender. Tem que se entender. Agora imagina, ele vai olhar aquele homem lá e fala, poxa, podia ser meu esposo. Meu esposo podia ser assim. Mas passando um tempo que vê que no mundo, ele vai pensar, podia ser ele. Aí começa a entrar outras brechas. Tá vendo o perigo da situação? Lembra que eu falei da doença do coração? No princípio não foi assim, mas no princípio era antes da queda. Depois da queda o negócio é complicado. Então, caso tenha feito tudo e tentado de todas as formas e não tiver jeito, fazer o quê? Agora, porventura, se não houve porneia, não houve moiqueia, adultério, se não houve violência, mas teve algum outro tipo de desentendimento em outras áreas e você não tinha o conhecimento que eu estou lhe passando agora,
e você não tem uma estrutura, de repente tem gente que casa muito novo, né? Tem gente que tem uma maturidade tenra, mas tem gente que mesmo numa idade mais avançada, a sua maturidade não chegou. E não conhece vida, tem uma série de coisas. Tem que lembrar sempre que cada caso tem que ser no seu particular. Mas se você não tem esse conhecimento, se você não teve esse entendimento e houve um divórcio, talvez alguém fique na sua cabeça, você está em adultério. Não está, você está de mulher de marido só. É marido de uma mulher só. Um marido de um homem só. Esposa de um homem só. Então você não está em adultério. Deixou um, divorciou, todos os trâmites legais, vai seguindo e espero que você não tenha uma infelicidade novamente. É essa a esperança. E a pessoa que mora junto? Bom, deixará os pais e vai unir sua mulher e serão ambos uma carne. É o padrão. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que você tem que ir para o cartório e tal, mas você vê que havia um lei, havia uma forma de você dar carta. Se tinha que dar carta, tinha lei, tinha registro. Alguém fala, mas eu não vi, Daniel, eu não vi Adão ir para o cartório e tal. Presta bem atenção. Uniu uma carne só. Lembra? Se deitar com a prostituta, a meretriz, faz uma carne com ela. Então você mora com uma mulher, você é marido dela. Eu sou casado com minha esposa, casado no cartório. E moro com ela, evidentemente. Então a pessoa pensa, bom, eu moro também, então eu sou casado. Bom, você é casado. Inclusive na lei brasileira, se você tiver, se não me engano, não falha a memória, se não me engano, né? Com 6 meses de vida marital, a pessoa tem todo o direito de uma pessoa casada no cartório. Não sei se é 6 meses, né? Eu acho que deve ser isso. Antes era 2 anos, me parece que agora são 6 meses. Mas o detalhe é, por exemplo, você mora com uma mulher, tem 5 filhos com ela, não, eu quero me casar. Não, você quer registrar o casamento no cartório, porque você já tem uma vida marital com ela, conjugal, que respeita, que ama, muito mais que muitos que tem casamento no cartório. Só que caso venha ocorrer um divórcio, uma separação, e a carta de divórcio? E a carta de repúdio? Então nós temos que pensar, isso aí eu vou falar quando for ensinar sobre Coríntios 7, né? Em outra ocasião. É só para jogar um pouquinho de curiosidade aqui. Agora, se caso você não teve essa informação que eu estou passando e houve um divórcio na sua vida e alguém fica dizendo, olha, estou em adultério, está em fornicação, está em pecado, não posso participar disso, daquilo, daquilo outro, presta bem atenção. João 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem diante do Pai, junto ao Pai, um advogado, Jesus Cristo justo. Olha bem o que está escrito em 11 de Lucas, verso 4. Pai, perdoa nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido também. Perdoa-nos, Senhor. Arrependa-se, peça perdão. Vamos supor que você errou de alguma forma, também, né, às vezes não, né, num relacionamento não tem só um lado, tem os dois. A moeda não tem um lado, tem 2 lados. Então vem de cá, vai de lá, aquela coisa toda, não teve jeito, divorciou e tal. E agora? Como é que vamos fazer? Como é que vai resolver isto? Está em adultério, está em pecado? Posso casar com ela, não pode? Como é que faz, como é que não faz? Olha bem, qual é o pecado que não tem perdão? É o adultério? É um pecado pesado. Porque há pecadinhos e pecadão, sim, meu querido. Há pecadinho e pecadão, tem no meu canal isso também. Procura lá. Mas o pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. O divórcio tem perdão, sim, meu querido. O adultério tem perdão, sim, meu querido. Se você divorciou sem ser com os padrões que tinha que, a não ser, então, tem perdão, meu querido. Arrependa-se profundamente, confesse os pecados e tenha temor do Senhor Deus. Observe, Efésios 4:32 diz assim, que Deus nos perdoou em Cristo, Ele nos perdoou em Cristo. Lembrando que eu estou falando desde o princípio, não é para virar bagunça. Ah, já que é assim, então vamos... Não. Como fala o povo, nem enfiar pela jaca, de forma alguma. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que come plantar Ele vai colher. Olha bem, o que eu vou ler agora aqui, em Romanos 8, versículo 35, bastante conhecido, e aqui eu vou encerrar. Eu espero ter sido útil, espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você se inscreva, deixe seu like, comente e nos ajude na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha só Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou o divórcio? Nada nos separará do amor de Cristo. Se isso acontecer na sua vida, não foi uma constante, foi um acidente de percurso. O Senhor nos instrui a amar uns aos outros. Nisso vamos ser conhecidos que somos discípulos dele. A receber o irmão, a abraçar o irmão que por acaso teve uma dificuldade dessa. Eu espero profundamente
que você não passe por isso, que você não esteja passando por isso e que você não tenha passado por isso. Por acaso, se for o seu caso, que o Senhor te dê graça de suportar esse momento, se você foi traído, foi traída, ou se houve uma vida ali onde havia perversidade dentro do leito que tem que ser sem mácula, porque a pessoa pensa que leite sem mácula é só sem adultério. Ah, é o leite sem mácula que fala lá em Hebreus, é quando... Não, querido. O leite sem mácula é uma vida de ato sexual santo. Santo. O homem tem poder no corpo da mulher, e a mulher no corpo do homem. Mas ali, a Bíblia ela se cala em muitas coisas, quando ela se cala, nós não damos ouvido. Mas uma vida santa, ela requer... Um casal cristão não vai colocar vai alugar um DVD de filme pornográfico, ficar vendo lá e fazendo ali e pensando na pessoa que está lá com a esposa ou com o marido. Mas fazem. Isso é um leito maculado. Mas há perdão. Filhinhos, não pequeis. Se pecares, é aquele que diz que não peca, está mentindo. Está escrito na mesma epístola de João, primeira epístola de João. Então nada nos separará do amor de Cristo. Se você passou por isso, saiba que há perdão no sangue de Jesus. Se você está passando, eu vou orar, vou estar pedindo a Deus que, não só agora, mas nas minhas orações, sempre peço que Deus ajude os casais, os casamentos, que venham a se estabelecer firmes. E se caso você já passou por isso, e às vezes foi uma loucura, uma coisa que, enfim, né? Foi até mesmo antes de ser cristão, depois no meio do cristão também, há perdão no poderoso sangue de Jesus Cristo. Há perdão no poderoso sangue de Jesus Cristo. Perguntaram para Jesus, se um homem casar e aí ele morrer, e a mulher casar de novo, aí tem que casar com o irmão, fazer parte da lei. E ele morreu todo mundo. Aí os 7 irmãos casaram com a minha mulher, porque quando morria um, não tendo filhos, tinha que casar com o mais velho para gerar filho para o mais velho. Só que morreu 7, como é que faz? Na regeneração, de qual ela vai ser esposa? Aí o Senhor diz assim, olha, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Na regeneração, no mundo vindouro, nem se casam e nem se dão em casamento. Serão como os anjos no céu. Então, isso aqui é para nós aqui, que tem a questão da procriação, encher a terra, etc e tal, e tem, evidentemente, a questão do prazer. Mas, depois da queda, a coisa ficou difícil. Mas também, pela misericórdia de Deus, Deus enviou seu Filho ao mundo para nos dar vitória. Para isto se manifestou o Filho de Deus, 1 João 3,8, para desfazer as obras do diabo. Um casamento foi embora, não deu certo? Sempre tem consequências. Mas nesse segundo, eu espero profundamente que Deus preserve o seu casamento e profundamente que Deus preserve, se for o caso, o teu segundo casamento. Amém? Espero ter sido útil. O Senhor te abençoe e te guarde e que as bênçãos do céu, do Senhor Deus Todo-Poderoso, estejam sobre o seu lar, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre a sua descendência. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Amém.